15 anos. 15 anos e muita história para contar. Bom, na verdade, a gente está comemorando o aniversário de 15 anos da oficina, mas com certeza essa história começou muito antes dos últimos 15 anos. Na adolescência e na infância, o que eu tenho de registro é de uma criança e um adolescente muito tímido, que aos 15 anos foi desafiado a fazer uma peça de teatro. Uma professora de literatura que eu tenho uma admiração enorme, infelizmente ela não está mais conosco, Edneia Moreira, me dava aula no Colégio Americano Batista de Vitória, no centro de Vitória. Salão Nobre do antigo Colégio Americano do centro de Vitória. Foi naquele palco lá, ó, que você tá diferente, né? Tá muito diferente da minha época. Foi ali que eu subi pela primeira vez no palco, um menino tímido com 15 anos de idade, subindo num palco, enfrentando o desafio de se apresentar para os seus colegas de sala. Muitos de nós começamos a fazer teatro ou na escola ou na igreja. E esses foram os lugares por onde eu comecei. Eu comecei a fazer teatro na escola, que foi ali, no Colégio Americano, e prossegui fazendo teatro na igreja. Essa igreja aqui, a Igreja Batista Central de Vitória, foi palco de muitas das minhas apresentações. Eu fiz teatro para muitas e muitas celebrações que existiam nessa igreja. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, sempre repleto de muito teatro. Não sabia técnica nenhuma, era só vontade de fazer. E nós fizemos muito teatro. Tem muitos amigos dessa época que embarcaram comigo nessa loucura de fazer teatro. Você imagina, um menino de 15, 16 anos, fazendo roteiro, chamando os amigos para apresentar uma peça de teatro, dirigindo essas peças e apresentando. E foi aqui nessa igreja que eu tive muitas experiências legais. Bom, fui para a faculdade, fiz História e, querendo ou não, o professor de História tinha um palco, que era a sua sala de aula, e a cada 50 minutos ele trocava de turma para que ele pudesse falar com os alunos. E foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos de comunicador. O ator é um comunicador. Eu tive a oportunidade de conversar com os donos e oferecer uma oficina de teatro, assim como tem a escolinha de basquete, a escolinha de futsal. E aí eu oferecia a oficina de teatro para os alunos que quisessem fazer depois do horário. E não parou mais. De 92 a 96, eu trabalhei numa escola chamada Centro Educacional de Laranjeiras, não existe mais. Então a gente está num bairro chamado Laranjeiras. E aqui foi a primeira vez que eu comecei de fato a dar aula de teatro para crianças, jovens, adolescentes. Foi aqui atrás, a gente vai mostrar para vocês, que tudo começou. Era uma escola de ensino fundamental e médio, na época chamava primeiro e segundo graus, não tinha esse nome que tem hoje. E aqui eu comecei a minha primeira turma de oficina de teatro. Os anos eram 92 até 96. É engraçado, né? Visitar um lugar que você já esteve. Então aqui, por exemplo, durante a semana a gente recebia 1.000, 1.200 alunos e na oficina de teatro eu tinha uns 30, 25 alunos para fazer teatro com a gente. E é tão doido quando você visita o lugar por onde você já passou, por onde você trabalhou e vê isso acontecendo. Como era diferente, né? Não é mais o mesmo lugar, não tem mais a mesma estrutura, mas é muito engraçado. Vem um monte de coisa na sua memória, vem um monte de coisa que fala, caramba, eu tô revivendo isso, visitando esses lugares. Esses 15 anos têm servido para isso, para a gente reviver essas emoções de como tudo começou, de como que as coisas funcionavam naquela época. De 97 aos anos 2004, eu transitei por várias escolas. Até que em 2004, eu ofereci também a direção de uma das escolas que eu trabalhava, que era a Escola São Domingos, para nós iniciarmos também uma oficina de teatro. 2005, primeira turma.
23 alunos aproximadamente. 2006, passamos para 47 alunos. 2007, uma média de 75 a 78 alunos. A coisa estava crescendo e eu não estava tomando a dimensão do que realmente estava acontecendo. No ano seguinte, a gente tinha uns 47 alunos, já tínhamos 2 turmas, uma que funcionava à tarde na sexta-feira e a outra que funcionava à noite na sexta-feira. E foi maravilhoso o tempo que a gente viveu aqui. Em 2006, meu Deus, quanta coisa legal, quantas peças legais a gente apresentou, quanto texto bacana eu escrevi aqui nessa escola, e foi muito legal. E aí em 2006 eu comecei a ouvir muito a seguinte frase: Abel, você não dá aula de teatro fora daqui não? Eu queria tanto que um primo meu fizesse aula, que uma sobrinha, que um tio, que uma irmã, mas aqui só os alunos dessa escola podem fazer. E aí em 2007 aquilo estava muito latente no meu coração, eu precisava dar vazão a isso. Foi aí que eu procurei um contador para saber se as minhas habilitações, nessa época eu já tinha me tornado um ator profissional, se as habilitações que eu possuía me permitiam abrir uma escola de teatro. Eis que, por causa do magistério e por causa dos cursos de teatro que eu havia feito e o registro profissional que eu tinha, as coisas começaram a acontecer positivamente. Agosto de 2007, nós alugamos uma sala comercial no bairro de Bento Ferreira, próximo à Praia do Suá, na Avenida Leitão da Silva, e lá foi que tudo começou. Um espaço de aproximadamente 44 metros quadrados, foi ali que o sonho começou. A minha primeira turma, por incrível que pareça, de novo, o número 23. Eram 23 alunos que faziam aulas conosco. E setembro, outubro, novembro, dezembro, o que nós arrecadamos financeiramente com essa primeira turma, deu basicamente para pagar as contas. Para ser muito sincero, no mês de janeiro de 2008, eu tive que inteirar uns 14 ou 16 reais para completar a conta de luz para a empresa não ficar devendo nada. Essa persiana que está aqui dentro fui eu que coloquei. Foi aqui. Aqui foi a nossa primeira sede, onde foi onde as coisas começaram a acontecer. Foi nessa sala em que o sonho começou. Engraçado que eu lembro claramente de uma frase que eu dizia para mim mesmo. Eu sempre quis ter algum negócio, eu sempre quis empreender. Só que eu não sabia exatamente o que eu queria. Havia pensado em lava-jato, havia pensado em lanchonete. E uma coisa eu dizia para mim. Antes dos meus 40 anos, eu vou ter nem que seja um carrinho de pipoca na esquina para dizer para mim mesmo, aqui quem manda sou eu. E engraçado que a palavra tem poder. Em 2007 a empresa começou a existir e em 2008 a gente começava a dar os nossos primeiros passos nessa caminhada, nessa jornada que nós estávamos de fato iniciando. 2008, 2009 e 2010 ficamos nesse espaço. Em 2009 eu fui mandado embora da escola. Para muita gente, ser demitido é algo que você diz assim, é uma tragédia, é o fim da linha. E para mim foi justamente o contrário. Eu sabia que aquela demissão poderia me proporcionar novos horizontes. Chegando em casa com muito medo, conversei com a minha esposa e disse para ela, você topa acreditar no meu sonho? O dinheiro da minha rescisão, o que eu recebi aqui, dá para a gente viver aproximadamente 2 anos. E durante esses 2 anos, eu posso sonhar o meu sonho, que era fazer com que a oficina de fato bancasse as contas da casa, que ela se bancasse. Eis que o destino foi mais generoso com a gente. No ano de 2010, mais ou menos no mês de julho para agosto, nós conseguimos mudar de sede. Fomos para a Praia do Canto. Esse espaço, ele marca muita coisa assim na minha vida, porque o que aconteceu? Eu definitivamente deixei de ser professor de história. Em 2009 eu me desliguei da escola e a partir de 2010 eu tinha o meu sonho para caminhar com ele. E aí eu comecei a sonhar mais alto. E num primeiro momento eu fiquei com muito medo. O dinheiro da minha rescisão eu guardei. E aí nós guardamos assim, caso houvesse uma emergência, a gente teria um dinheiro guardado.
mais ou menos no mês de agosto, de novo mês de agosto, olha como é que esse mês é interessante, no mês de agosto de 2010, a gente mudou para cá. E aí o nosso aniversário já foi aqui de 10 anos, não minto, 2010 era 4 anos, olha eu viajando, gente. E aí no caso a gente começou aqui. Era uma sala maior, uma loja de dois pavimentos. Então, no andar superior funcionava a sala de aula e no andar de baixo era recepção, banheiro, enfim, um atendimento ao público. E nós vivemos muitos anos muito legais aqui. Quanta gente passou aqui. Os anos de 2012 a 2015, 2016 foram anos áureos, sabe? Que a economia do país estava num momento mais tranquilo e a gente viveu momentos muito legais aqui, muitos alunos, muita gente. Era muito legal porque é uma loja relativamente pequena, né, comparada a que a gente está hoje. E aí saiu um monte de gente quando acabava a aula. Eu lembro que aos sábados eu tinha uma aula de 8 às 10 e outra de 10 ao meio-dia. Então quando acabava uma turma e ia começar a outra, parecia aquela sensação de metrô, que um grupo está saindo e outro grupo está entrando. 9 anos de muita construção e de solidificação do nosso sonho. A escola, de fato, ganhava a sua cara. Ela fundamentava os seus princípios, as suas bases naquele lugar. Só que sempre tinha um sonho de ir para um lugar maior, em que eu pudesse ter uma autonomia sobre um local de apresentação, que eu pudesse ter uma sala e nessa sala eu pudesse apresentar os trabalhos dos alunos. E até o ano de 2018 eu fiquei sonhando com esse lugar. Em 2019, no início de 2019, nós fomos apresentados a essa sede que nós estamos hoje. A oficina poderia mudar de lugar. As coisas caminharam positivamente. Eu tive uma ajuda muito grande na ocasião de uma amiga para poder fazer com que eu viesse para cá. Sou muito grato a ela por essa ajuda. E conseguimos mudar para cá. Bom, desafios. Eu não tinha dinheiro para a reforma, mas eu tinha muita vontade. E graças a Deus as coisas foram caminhando com muita dificuldade, nós fomos sonhando e as coisas foram acontecendo. Esse lugar é um lugar muito especial porque ele amplia a oficina de atores de hoje para um novo patamar, para uma nova possibilidade de explorar os negócios, para uma nova possibilidade de atender melhor os nossos clientes. Esse espaço aqui exatamente, que vai ser uma sala retangular, vai ser a Oficina Filmes. A Oficina Filmes ela surgiu em função das demandas dos nossos trabalhos relacionados ao audiovisual. E aqui eu vou poder trabalhar em parceria com a minha filha, ela vai assumir a Oficina Filmes de fato, e essa área aqui vai ser o escritório dela, onde ela vai poder não só trabalhar para os produtos da oficina, as webséries, os curtas-metragens, os longa-metragens, e também vídeos institucionais para a oficina, vídeos institucionais para outras empresas. Aqui vai ser um novo espaço que vai surgir a partir do momento da mudança. 2019 foi um ano de muito investimento, muitos gastos, muitos sonhos, muita projeção de futuro. Fevereiro de 2020, as coisas caminhavam, parecia navegação de cruzeiro. Março de 2020, acho que esse mês e esse ano, para muita gente, fica extremamente marcado. Pandemia. Sabe o que é tirar o chão da sua existência? Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um novo local, uma nova escola, uma nova proposta, mas eu estava impedido de sonhar porque um vírus caminhava brutalmente destruindo a humanidade. Quantas e quantas pessoas perderam a vida, quantas e quantas pessoas ficaram doentes. E aí, fazendo o retrospecto desse período todo, 2020, 2021, nós conseguimos nos manter. Uma palavra, eu acho que define claramente todo esse período: milagre. Nós só estamos de pé hoje por um milagre. Deus olhou para a gente e falou assim: eu vou ter misericórdia de vocês e vocês vão sobreviver à pandemia. 2020, eu quero muito agradecer a todos os clientes, a todos os pais, a todos os parceiros que mesmo na pandemia, tendo a impossibilidade de vir aqui ter aula porque não podia, se mantiveram online conosco. Sobrevivemos ao ano de 2020
Conseguimos apresentar as nossas peças com apenas 40% da plateia presente, muito medo, todo mundo de máscara, ninguém podia tocar em ninguém. Você imagina apresentar uma peça de teatro nessas condições? Mas enfim, concluímos e conseguimos terminar aquele ano. 2021 começou com muita esperança, vacina chegando, muita gente já sendo vacinada, e nós acreditávamos, bom, agora as coisas voltarão gradativamente à sua normalidade. Não, veio uma nova variante, Delta, que causou muitos estragos. E aí, de novo, tivemos que fechar as nossas portas no início de março e só retornamos no final de abril, início de maio. Bom, e aí, nesse momento, mais um ano muito difícil. Um ano em que nós tínhamos variantes, todo mundo de máscara, limitações de contato, muita higienização, muito medo, porque as vacinas foram chegando gradativamente à vida das pessoas e como a gente trabalha com um público jovem, eles foram justamente os últimos a conseguirem as vacinas. E tudo foi muito lento, as coisas demoraram muito para acontecer. Bom, a cada mês que passava, a cada nova possibilidade, a gente de fato enxergava que os números caíam, as pessoas começavam a ficar menos internadas, as coisas começaram a caminhar. E aí 2021 também foi um ano muito difícil, mas conseguimos também colocar uma websérie no ar, conseguimos colocar nossos projetos de teatro para acontecer, o nosso musical, e tudo foi caminhando gradativamente. Final do ano, nós conseguimos a tão sonhada plateia completa, mesmo com todo mundo de máscara, os atores de máscara, a plateia de máscara, mas conseguimos apresentar com todos os cuidados, entregamos as peças do final do ano no ano de 2021. E para nós é muito gratificante comemorar esses 15 anos. São 15 anos de oficina e 36 anos que eu estou nessa trajetória. Desde a primeira peça em que eu apresentei aos meus 15 anos, um garoto tímido, com muita dificuldade de expressão e que hoje busca no teatro uma forma de ajudar pessoas, transformando essas pessoas em pessoas melhores. Para todos vocês que participaram, para todos vocês que participam dessa história, nós estamos muito felizes em comemorar esses 15 anos. São emblemáticos para nós. Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa história. Um grande abraço e até os próximos 20, 25, 30, 50. Enfim, enquanto Deus me der saúde, com certeza vou estar por aqui enchendo esse espaço de muita arte, sonhando, ajudando também a quem quer sonhar conosco, ok? Um grande abraço e até os próximos anos.